Todo mundo já ouviu falar de alguma história de alguém que depois de sofrer um grave acidente, viu Deus, viu uma luz no final do túnel, viu alguma entidade em que acredita. Mas você já ouviu alguma história de um homem que, após sofrer um grave acidente, visitou o inferno? Esse tipo de história é bem mais difícil de se aparecer do que o primeiro caso. Mas no vídeo de hoje a gente vai contar a história de Clifford, uma história de terror que a gente achou no Reddit, mas que a gente não sabe qual é a real veracidade dessa história. Só que eu achei ela muito interessante e ela merece ser contada aqui no canal. Opa, João Tomás aqui de novo para trazer mais um vídeo no canal de histórias favorito do My Conquister. E no vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, a gente vai contar a história de Clifford, o homem que afirmou ter visitado o inferno. Você acredita que isso é possível? Então já deixa o like aí para ajudar a firma a crescer, e eu queria agradecer a todos os 13 inscritos que a gente tá agora. Pode parecer pouca coisa, mas imagina colocar 13 pessoas em cima de uma moto. É bastante gente. Então muito obrigado e fiquem com o vídeo. Tudo começou quando um homem chamado Clifford Hoyt, de Maryland, Estados Unidos, se envolveu em um grave acidente na manhã do dia 5 de dezembro de 1999. O acidente foi tão feio que ele foi levado às pressas para o hospital e ficou em coma. E assim ficou desacordado por vários meses, mas depois, quando ele acordou, ele começou a agir de uma maneira completamente diferente da anterior. Uma maneira muito estranha, mas até aí é normal. Essas pessoas que se envolvem em um acidente grave, quando elas batem a cabeça, pode haver algumas sequelas. Só que ele afirma ter visitado o inferno enquanto estava em coma. Segundo Clifford, depois de bater o carro, ele se lembra de acordar em um lugar muito quente, obscuro, misterioso, e que nesse lugar o tempo passava diferente daqui. Lá o tempo passava muito mais devagar. E nesse lugar existiam criaturas estranhas, que eram parecidas até com humanos, só que eles não tinham um rosto. Essas criaturas sumiam e apareciam em sua frente o tempo todo, algo que ele nunca tinha visto antes. E lá nesse lugar, ele era torturado por essas mesmas criaturas, que o arranhavam com objetos cortantes enquanto colocavam fogo em seu corpo. Ele disse se sentir num verdadeiro inferno. E após falar essas coisas para os parentes e para os médicos, ele foi levado às pressas para fazer uma bateria de exames. Exames para ver se o seu cérebro estava completamente normal. Porque todos interpretaram isso como um possível dano. E todos interpretaram isso como uma coisa normal, porque muita gente afirma ver uma luz no fim do túnel, afirma ver Deus após um grave acidente. Ele foi um pouco ao contrário só. Em seguida foi recomendado ele a passar por um tratamento psicológico, no qual ele não foi porque ele estava muito puto porque ninguém estava acreditando na história dele. O que é totalmente compreensível por parte da família e das outras pessoas. Se alguém da tua família sofresse um acidente muito grave e afirmasse que viu alguma coisa, Deus ou o diabo, você acreditaria? Apesar desse detalhe, pequenino detalhe, ele apresentava estar muito bem, se comportando exatamente igual como antes, e por isso ele recebeu alta e foi para casa. Nossa, João, ele foi para casa mesmo com essa pira de ter visitado o inferno? Sim, e como a gente sabe, isso não ia durar muito tempo e isso não ia dar bom. Algumas semanas depois de voltar para casa, ele estava atormentando todos os vizinhos. Isso porque todo dia ele ouvia a mesma música repetidamente no talo, no máximo possível. Os vizinhos tentaram entrar em contato com Clifford através de celular, só que ele não atendia. Tocavam a campainha, só que ele não ia na porta atender. Eles já não sabiam mais o que fazer. Até que alguém teve a ideia de chamar o dono do apartamento para ver se ele entrava lá e fazia com que Clifford parasse de tocar a música, ou pelo menos abaixasse num ponto que nenhum vizinho iria mais se incomodar. Porque ninguém merece ter um vizinho chato ouvindo música o dia inteiro, certo? Tá, João, e o que deu? Por que ele estava ouvindo essa música no talo? Então, quando o dono do apartamento chegou lá para dar essa advertência de que ele estava atormentando todos os vizinhos, ele se deparou com uma cena no mínimo bizarra. Ele viu Clifford jogado no chão, abraçado em um bloco gigante de gelo, completamente nu, e com diversos arranhões em seu corpo, com uma aparência totalmente debilitada. O cara parecia estar realmente morrendo. O dono do apartamento, que chegou lá e viu toda essa situação, não sabia o que fazer.
Ele ia chamar a polícia, só que apesar de Clifford estar lá naquele estado jogado no chão, ele estava totalmente consciente e falou pro dono não chamar a polícia, e o dono não chamou como Clifford pediu. Mas ele precisava chamar alguém para fazer alguma coisa, então ele chamou a família para ver toda aquela situação. E também ele ficou com medo de que a loucura de Clifford fizesse com que ele quebrasse alguma coisa no apartamento ou já tivesse quebrado. Então o dono pegou uma câmera e registrou um pouco para depois, se caso alguma coisa tivesse quebrado, poder cobrar do Clifford. E de acordo com a história na internet, essa é a provável foto do momento em que o dono viu Clifford no chão. Bizarro. E se tá na internet é porque é verdade. Tudo que tu vê na internet tu tem que acreditar. Carai, negão, realmente bizarro. Mas eu ainda não entendi. Por que ele tava ouvindo música no talo? Por que ele tava fazendo aquilo? Que porra era tudo isso? Então, o dono perguntou. E o Clifford disse que mesmo depois de que ele acordou, as criaturas que estavam atormentando no inferno não pararam de seguir. Eles tinham vindo para a Terra também e ficavam atordoando Clifford o tempo inteiro, querendo com que ele voltasse para o inferno. E que quando eles se aproximavam, o corpo dele ficava cada vez mais quente, num grau que não dava mais de suportar. E ele encontrou um jeito de afastar essas criaturas, que justamente é a música que estava tocando repetidamente. E quanto mais alto ele colocasse, mais afastadas as criaturas ficavam. E o bloco de gelo que ele estava agarrado era para manter a temperatura do corpo dele fria, porque ele já não estava mais aguentando. Se vocês fossem o dono do apartamento naquela situação e abrisse a porta e visse tudo isso, o que vocês fariam? O dono obviamente meteu o pé depois de chamar a família de Clifford. Provavelmente o cara foi até para a igreja, que é o lugar que eu iria. Porque aquela cena é digna de um filme de terror. Nossa. E quando a família chegou, ela também não sabia o que fazer. E mesmo Clifford pedindo para não chamar, eles chamaram a polícia porque eles não sabiam mais o que fazer com ele. E assim ele foi levado novamente para o hospital. E depois de algumas análises, chegaram à conclusão de que ele estava se portando daquela forma justamente por causa do impacto na cabeça na hora do acidente. Algum dano cerebral, alguma sequela que se desenvolveu a partir daquela situação. E não porque aquelas coisas estavam seguindo ele e que ele realmente teria visitado o inferno. Mas agora se coloca no lugar de Clifford. E se realmente aconteceu tudo isso? E não era coisa da imaginação dele? Sei lá se era para ele realmente ter morrido e ele foi pro inferno. Só que depois ele voltou. E voltou para a vida mesmo tendo contato com esse outro mundo. E se tudo que ele disse for real? Não tem como a gente saber. E segundo as principais conclusões dessa história na internet, ele foi internado em um hospital psiquiátrico no qual ele se encontra até hoje. E existem outras conclusões para essa história, só porque nenhuma é comprovada, apesar de que nem a própria história é comprovada que existe. Ela pode ser só uma fic de terror postada no Reddit, ou ela pode ser real até um certo ponto e depois parte foi inventada. Onde eu fiz minhas pesquisas, eu encontrei que realmente, na manhã do dia 5 de dezembro de 1999, houve um acidente bem grave em Maryland, e um dos envolvidos se chamava Clifford. Agora, até onde é real essa história que eu contei hoje, eu não sei. Você acredita nessa história? Você acha que realmente tem como a gente ter contato com anjos ou demônios? Eu não sei. Eu só sei que se você achou esse vídeo interessante ou legal, se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias que eu estarei trazendo para vocês. Não esqueça de deixar o like também para ajudar a firma a crescer, como eu falei no início do vídeo, porque ajuda muito a gente a crescer. Imagina a gente com uma produção top, vídeo todo dia. Vai acontecer, eu só preciso da ajuda de vocês. Se inscreve aí e deixa o like. Tem um vídeo bem legal aparecendo sobre o sequestro do Silvio Santos na tela. E sem mais, meu nome é João Tomás e esse é o Projeto Secreto.